Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, amados irmãos e irmãs, para mais um dia de reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia domingo, dia do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiveram dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso, chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, mais um dia de reflexão da Palavra de Deus. E hoje a Palavra nos convida a refletir um pouco da nossa valorização à força do Espírito Santo. As verdades, muitas vezes, chegam em corações machucados, desviados, numa vivência pecaminosa,
que quando a verdade chega, principalmente em nossa família, o nosso convívio biológico, onde nós estamos, entre marido e mulher, filhos, entre os pais, avós, esse ciclo familiar que nós participamos, que nós temos, muitas vezes somos mal interpretados, principalmente por aqueles que escolheram uma vida contrária aos desígnios de Deus. E existem famílias que existem pregadores, ministros, padres, bispos, que ali pregam, evangelizam e falam a verdade de Deus. E muitas vezes é insultado, é criticado, porque fala a verdade. Muitas vezes leva o nome de manipuladores, que manipulam as pessoas, que condenam as pessoas, que julgam, que discriminam, e assim em diante. Mas hoje a palavra nos mostra numa fonte mais atrativa e mais assim preocupante, é da forma que nós muitas vezes questionamos as pessoas porque estão falando uma verdade para nós mesmos. Às vezes dói, às vezes a gente até fica com raiva, mas aquele que tem a capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo entende que é para um bem maior, não para um mal maior, não para excluir-nos do convívio familiar, da sociedade, de onde quer que a gente esteja inserido. Então a palavra nos mostra que nós temos que, na postura de cristão, fazermos com que a graça de Deus prevaleça em nós, mesmo se nós não somos escolhidos. Porque o próprio Cristo deixa bem claro no final da palavra do Evangelho de hoje, que aquele que o reconhece como Deus, que faz toda a vontade de Deus, é seu irmão, é sua irmã, é sua mãe. Então assim, é o Cristo que nos mostra se nós participamos daquilo que é a vontade de Deus, dentro dos mandamentos do Senhor, dentro dos sacramentos, de tudo aquilo que a doutrina da igreja nos mostra, nos ensina, que o catecismo nos ensina. Nós vamos percebendo que nós vivemos em um ciclo familiar eterno, que é o céu, filhos de Deus eternamente. Então é preciso que nós levemos isso para o meio do povo. Muitos até falam de Deus, que se Deus quiser, estamos aqui graças a Deus. Pessoas que vivem em escolhas erradas, casamentos errados, coisas mundanas que são erradas, pessoas que até praticam caridades, ajuda um, ajuda outro, dá dinheiro, dá esmola, o que for, mas vive uma vida que não é uma vida padrão de um cristão, de um filho de Deus. E assim, aquela multidão via Jesus sendo interrogado, até falaram que Jesus estava possuído por um demônio. E aí Jesus fala que a ele pode até se blasfemar, mas ao Espírito Santo não. Então Jesus quer dizer que aquele que fala a verdade com autoridade, sem medo de condenação, é aquele que está ungido pelo Espírito Santo, não pelo mal daquele que ele fala ou que denuncia o mal, mas pelo bem, para libertar essa alma que está embutida, inserida a um pecado que vai levar a uma falência eterna, que é a morte eterna, que é o inferno. Então que hoje nós possamos abrir o nosso coração a tudo que vem a nós por intermédio da ação do Espírito Santo, através de um pregador,
através do padre, através do bispo, através do papa, através de alguém que está inserido na crença cristã, é uma pessoa de pé no chão, que muitas vezes quer falar para nós que estamos errados, que estamos vivendo uma escolha errada, em segmentos errados. Preste bem atenção. Mais uma coisa, não são as obras que vão justificar o meu erro. Se eu vivo uma sexualidade errada, um casamento entre do mesmo sexo, se eu vivo roubando, mentindo, traindo a esposa, traindo o esposo, uma infidelidade, não adianta nada viver uma vida dessa e dizer que depois ajuda um, ajuda o outro. Doa dinheiro, doa feira, o que seja, remédio, mas as suas escolhas. Não existe seguir a Deus e seguir ao inferno. Ou seguimos a Deus ou seguimos ao inferno. Se estamos divididos em escolhas de mundos diferentes, não tem como dizer eu sou de Deus. Eu só posso dizer eu sou de Deus. Eu só posso dizer graças a Deus se as escolhas que eu vivo são escolhas de céu, são escolhas deixadas por Deus, pela criação de Deus, onde Deus gera um homem, onde Deus gera a mulher para se procriar imagem e semelhança dele. Não para usar a sua barriga para dar filho a um casal de mesmo sexo. Não para deixar crianças em orfanatos. Mas com a graça de Deus, muitos casais que são casados corretamente diante do altar do Senhor recebem a graça de não ter filhos, mas a graça de ter filhos adotivos. Então são tantas coisas que se manipulam pela investidura de Satanás, traindo a Deus através das ações nossas, usando pessoas, manipulando pessoas para se sentirem bem à vontade, a escolha que ele teve, a escolha que ela tem, e ainda dizer graças a Deus. Cuidado quando se diz graças a Deus daquilo que você está fazendo e daquilo que você está recebendo e da vida que você vive. Cuidado, isso é blasfêmia. É a mesma coisa. Se eu vivo uma coisa errada, em escolha errada, em algo melhor dizendo, se eu não comungo a Eucaristia, se eu não vivo da Eucaristia, se eu não sigo os mandamentos de Deus, eu posso ser o certinho que for, honesto, pagar as contas em dias, não roubar de ninguém, dar feira para um, feira para outro, dinheiro para um, esmola para outro, mas se a minha escolha de vida é contrária ao desejo de Deus, todas as obras serão falsas. Cuidado que o diabo está fazendo de muitos aí de bonzinhos. E ainda bota a cara lá na imprensa, nas mídias, colocando a sua cara, dizendo isso, dizendo aquilo outro e sendo aplaudido por muitos aí. Cuidado, é isso que o demônio quer. Te fazer de trouxa, te fazer de objeto, te fazer de muitas vezes um material descartável para depois você dar uma de bonzinho, que faz isso para um, faz isso um para outro. Cuidado, o que mais vale em nós, desde que você não faça nada, mas se você pratica aquilo que é o desejo de Deus, a vontade de Deus nas suas escolhas, é mais certo do que fazer muitas coisas que se dizem ser boas, doar para um, doar para outro, algumas coisas, partilhar, receber umas coisas, mas que a sua escolha não é escolha de Deus. Nós não podemos servir a dois senhores, é só um Senhor, que o certo é o Senhor Deus. Então que hoje nos coloquemos diante do Senhor como família de Cristo, como iluminados do Senhor, para entendermos quando chega aí na sua família. Quantos irmãos defendem irmãos, primos defendem primos, tios defendem primas, sobrinhos e sobrinhas. Defende de forma assim, quando alguém chega e fala a verdade. Muitas vezes nós não queremos perder uma amizade, mas nós preferimos perder aquele nosso
parente para o inferno? Um amigo, um colega de trabalho para o inferno? A nossa missão de batizados é anunciar a verdade e denunciar o mal. E o diabo está fazendo desses que escolheram as coisas erradas, de forma errada, viver uma vida contrária aos mandamentos de Deus, contrária aos sacramentos de Deus e se fazendo deles bonzinhos. Bonzinhos, cuidado. É isso que Satanás quer, nos fazer bonzinhos para nos levar para o inferno, nos fazer atraentes a esse mundo para nos levar ao inferno. É preciso que nós reflitamos isso. E é preferível ser recusado pelo mundo, preso pelo mundo, mas livres para a vida eterna que é o céu. Que hoje nós possamos colocar isso em oração na nossa vida, para que nós deixemos muitas vezes de blasfemar o Espírito Santo, porque isso é um pecado grave, gravíssimo. Usar do nosso corpo para aquilo que não é a verdade, para aquilo que não é aquilo que Deus deixou de projeto da nossa vida. E que nós hoje possamos acolher a família de Nazaré como a nossa família. Jesus como nosso Senhor, único Senhor e Deus. Meu amado irmão, rezemos também na intenção do nosso Santo Padre o Papa, de nosso Bispo e de todos os bispos do mundo inteiro, de todos os padres, em especial o nosso pároco, de todas as vocações sacerdotais e religiosas, de todos os leigos que levam a palavra de Deus e por você, que mais uma vez colocamos em oração, que divulga o nosso canal. Não esqueça de pedir para se inscreverem a esse canal, para que possamos a cada dia levarmos a palavra de Deus para quem precisa. Não desista, Deus está conosco. Amado irmão, amada irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, um excelente e abençoado dia de domingo, o dia do Senhor, para você e sua família. Jesus conosco e sempre. Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente. Anjo da guarda, interceder a Deus por nós, nos proteja nesse dia e por todos os dias da nossa vida. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Um excelente dia de domingo, dia do Senhor, para você e sua família. Bom dia! Também teu espírito de paz, amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de